Pronto, pronto. Vamos botar o Dr. Walter Sintra aqui na roda. Pronto. Acho que aguardando o Dr. Walter Sintra. Espera aí, acho que eu é que estou fazendo a coisa errada. Pronto, agora sim. Com certeza, eu nunca faço nada errado. Tudo bem? Tudo bom, e aí? Tudo bom. Mais ou menos, né? Se tivesse É, tudo bom, a gente não estava falando para que SUS, não é? Você, exatamente. você está um pouco torto e nebuloso. Você precisa ficar de algum Eu, canto aqui. eu preciso, acho que agora acendeu a luz, ficou melhor. Joia. O assunto não é nebuloso. Você não pode ficar nebuloso. Tá? Olha, o que eu vou deixar, Walter, mesmo porque eu não sei como tirar, são esses comentários que ficam passando aí. Deve estar Ah, para mim não tem importância. tem um barulho aí na sua casa, não tem? Agora a Elisa fechou a porta aqui. Tá, tá. Porque certamente os nossos colegas, a doutora Renata Góes, estou vendo aqui, o áudio do doutor Taque está um pouco baixo, vamos aumentar o áudio. Me diga se melhorou, por gentileza. Tá? Muita gente, hoje mil e poucas pessoas se interessaram por te ver. Nossa, Será vou que ficar o áudio nervoso. está bom? Lelê, Estão me ouvindo? A Lelê é minha empresária. Não é? Olha, o que vi pelo mundo, Panayotes, amigos, vamos lá. Vocês podem, meus amigos, me dizer se a minha voz e a voz do Walter está boa? Melhorou. Tá bom, Walter. Walter, eu vou apresentar o Dr. Walter Sintra. Dr. Walter Sintra é médico formado pela Universidade de São Paulo. O Dr. Walter Sintra tem uma carreira dentro da saúde muito importante, na saúde da prefeitura. O Dr. Walter foi diretor executivo do Instituto de Psiquiatria. O Dr. Walter foi diretor executivo do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, é professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, não tinha ninguém melhor do que o Walter para falar para a gente hoje por que SUS. Mas antes, eu sei que ele está louco para falar por SUS. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem, ou algumas pessoas não sabem o que é o SUS, porque o SUS faz mais coisas além de atender, não é, Walter? Isso é verdade. Eu até ia perguntar para você, para te colocar já numa situação difícil, Não. se você, se você já usou o SUS. A entrevista é sua, não é minha. Então, eu queria que as pessoas que estão ouvindo a gente pensassem se alguma vez na vida já usaram o SUS. E aí eu vou dizer para vocês, sem mais delongas, que vocês usam o SUS quase todos os dias da vida de vocês. Porque o SUS não é só a questão da assistência médica, do atendimento, dos hospitais, das unidades básicas de saúde. O SUS é muito mais do que isso. O SUS cuida, por exemplo, dos nossos alimentos, da segurança dos nossos alimentos. O SUS cuida, por exemplo, da maquiagem que a gente usa. Se a nossa maquiagem é uma maquiagem que é segura. O SUS cuida também da questão do nosso ambiente de trabalho, as condições de trabalho. Então, todo dia, quando você vai no supermercado e vai fazer uma compra, todo dia você está usando o SUS, mesmo sem saber que você está usando o SUS. Então, o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, embora não seja único, é único só no nome, mas ele é a garantia do acesso à saúde para nós brasileiros. É isso. Então, e ele não atua só na doença, muito pelo contrário, ele atua, na verdade, na promoção da saúde.
as campanhas, né, as vacinações, as orientações, o combate à pandemia, né, tudo isso é o SUS. Ou seja, nós temos algo que a população brasileira, se soubesse da abrangência de funcionamento, teria uma atitude muito mais proativa em relação ao SUS, não é isso? Exatamente. Veja, o SUS, a gente tem que pensar que o SUS ele veio com eco, né? Estão dizendo aqui que o seu som está com eco, mas enfim. O SUS veio, ele é produto de um movimento social. Acho que isso é importante as pessoas saberem, né? O SUS não surgiu do nada, da vontade de algum iluminado. Muito pelo contrário. O SUS veio num contexto de atuação, de luta por liberdades, por reconhecimento de direitos civis, um movimento que a gente chamava de reforma sanitária. Começou lá no final da década de 60, foi ficando bastante forte na década de 70, né, com gente que lutou muito pelo SUS. E o SUS, acho que tem uma coisa muito interessante, Taki, que é o seguinte: quando o SUS foi aprovado, foi criado, né, e foi aprovado na Constituição de 1988, mas o projeto do SUS foi bastante bem definido na Conferência Nacional de Saúde de 1986, que foi a 8ª conferência, que foi uma conferência de saúde que demarcou, de fato, as linhas do Sistema Único de Saúde. Ele unificou uma gama grande de pessoas, um marco político de pessoas. Vamos dizer, era todo mundo de esquerda. Não. Do Ursicino, do PFL da Bahia, grande médico do Ursicino, ao Eduardo Jorge do PT, havia uma consciência muito grande da importância de ter, no Brasil, um acesso à saúde como um direito da cidadania. E por isso, talvez, as pessoas disseram na época, pô, esse projeto foi aprovado, é muito mais avançado do que o atual estágio da sociedade brasileira. Talvez até fosse verdade mesmo, mas ele de fato foi um fruto de uma mobilização que tinha um arco de alianças muito superior ao que tinha, por exemplo, a própria questão política partidária da época. E houve, de fato, uma participação de movimentos sociais, de vários partidos políticos, de sindicatos. Então, o SUS nasceu por um movimento forte da sociedade brasileira. Não foi não foi como a tradição brasileira de uma coisa mais centralizadora, de cima para baixo. O SUS realmente foi uma construção de muitos anos, com a participação de muita gente, de movimentos sociais, da igreja, dos partidos políticos. Eu acho que o SUS tem essa. É por isso que, com todos os pesares, com todas as campanhas contra, com todo o desgaste que tem sido promovido ao SUS, ele, nesses 32 anos, tem conseguido sobreviver. Deixa eu te dizer, eu sei que o meu microfone, a minha querida Lele disse que o meu microfone está ruim, eu vou falar pouco. Mas me parece que um dos modelos, ou o principal modelo do SUS, foi o modelo inglês que foi implantado na Inglaterra em 1948. Né? E você vê o Boris Johnson e a família real tendo consulta no Sistema Único de Saúde, no Sistema de Saúde inglês. Nacional de Saúde, Isso. E aí, como algumas pessoas estão colocando, assim, por que então demora tanto para ter consulta? Por que a gente reclama do exame? Por que o SUS não funciona? Ou pelo menos, como foi dito aqui, não funciona. O que você acha disso? Bom, vamos por partes. Aí você colocou um monte de coisa, né? Aliás, é muito interessante o que aconteceu com o Boris Johnson, porque o Boris Johnson e o partido dele, principalmente a partir da Margaret Thatcher,
criaram muitas dificuldades para o Sistema Nacional, Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, né? E talvez tenha sido uma ironia do destino, e ele acho que sentiu claramente, porque eu acho que ele foi franco, quando ele saiu agradecendo aos médicos do Serviço Nacional de Saúde por terem salvado a vida dele agora nessa pandemia. Isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte, bom, o SUS não funciona. Espera aí, será que não funciona? Eu vou dizer para você que as pesquisas de satisfação com os usuários do SUS têm índices altíssimos de satisfação. Então, quem está sendo atendido pelo SUS fica muito satisfeito com o SUS. Você vai dizer, bom, mas aí nós temos um problema de acesso. É verdade. O grande problema é o acesso, né? Mas quem consegue ter o acesso ao SUS fica satisfeito. E muitas vezes, o SUS, as pessoas sequer dão chance para ele, né? Eu vou contar um caso anedótico, Tac. Quando eu estava ainda já no Instituto de Ortopedia, um dia eu recebo um e-mail de uma senhora que, não sei por que razão, entendeu que orelha fosse parte de ortopédica, alguma coisa assim. Mas ela veio me contar a história que o filho dela tinha orelhas de abano e que sofria muito com isso, sofria bullying na escola, e como que eu poderia, o que ela poderia fazer para resolver, para conseguir uma cirurgia para o filho. E eu perguntei para ela, a senhora já foi ao posto de saúde alguma vez levar seu filho? Não, nunca fui, não sei o quê, diz que a fila é grande. E eu realmente assim, não tinha nenhum contato para fazer algum tipo de atendimento especial. A única coisa que eu orientei a ela foi, olha, faça o seguinte, eu sei que existe um serviço no Sistema Único de Saúde para isso, mas a senhora tem que entrar pela unidade básica de saúde, levar seu filho a uma consulta, e o pediatra, entendendo o que é necessário, vai pedir uma consulta com o especialista, cirurgião plástico. Passou de um tempo, alguns meses, eu recebo um e-mail dessa senhora me agradecendo muito, dizendo que o filho tinha sido operado lá no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Menino Jesus, estava feliz da vida e ela estava surpresa com o funcionamento do SUS. Eu tenho um monte de outras histórias do tipo, inclusive com gente da Inglaterra, que foi na época que eu era diretor do Hospital Geral de Itapecerica da Serra, nós tivemos a oportunidade de atender no pronto-socorro um cidadão do Reino Unido, e ele deixou uma carta super interessante, dizendo que ele não imaginava que teria um atendimento como teve ali no Brasil, sem pagar absolutamente nada, sendo um estrangeiro, e que levou os exames para o Reino Unido, e o pessoal lá ficou surpreso com a qualidade do atendimento que recebera. Então, me parece que uma coisa é, será que o SUS não funciona? O SUS funciona. Tem problema? Muitos problemas, muitos problemas. Por que o SUS não está atendendo como deveria? Por que nós temos tanto problema de acesso? Por que nós temos filas para procedimentos e tudo mais? A primeira coisa que a gente tem que dizer claramente que o Sistema Único de Saúde do Brasil, desde o comecinho, que é um sistema que se propõe universal, ou seja, para atender todos os brasileiros, nunca foi adequadamente financiado. Nunca foi adequadamente financiado. Nunca recebeu... Peraí. Você vai falar dos problemas do SUS, não é? Fala o que você quiser. Tá, obrigado. Antes de você falar dos problemas do SUS, eu estou vendo aqui gente, por exemplo, nosso amigo Panayotis, que está na Borgonha, dizendo que a mãe dele foi operada no IOT, onde você era diretor executivo, e que foi extremamente bem tratada. A doutora Renata Góes, que trabalha no IBCC, falando que o IBCC, pelos pacientes do SUS, é extremamente bem avaliado, né? Agora, a demanda é grande mesmo, não é? Sim, com certeza. O que falta para o SUS dar conta dessa demanda que você estava começando a falar? Precisa ter mais oferta. Precisa ser maior, precisa ter mais serviços, mais equipes, mais unidades, mais ambulatórios. Talvez não precise mais hospitais,
mas precisa de uma reorganização da rede hospitalar, não em quantidade, mas talvez em qualidade. Mas precisa, com certeza, ter uma capacidade operacional de atender mais e melhor. E isto, a primeira limitação crítica, não é a única, é a questão do financiamento. Não é? Não há recurso disponibilizado para fazer aquilo que está estabelecido na Constituição brasileira. A gente teve, há alguns anos aí, no governo Michel, teve a famosa PEC da morte, não é? Que congelou a verba para a saúde por 20 anos. Acho que para a saúde e educação, 20 anos. Quer dizer, isso vai dar uma sangria. Sangria não, porque não vai sair, não vai entrar. Isso vai impedir um aporte de grana do SUS enorme, não é? Quer dizer, você acha que uma das questões é dinheiro. A outra é administração adequada do SUS? Também. Com certeza é um problema. Os serviços públicos precisam se reinventar, se reestruturar em termos de organização e de instrumentos gerenciais, principalmente os serviços da administração direta. É preciso que haja, de fato, para que você possa ter uma gestão minimamente eficiente, é preciso que haja, não vou dizer minimamente eficiente, agora estou exagerando também, mas não tem por que a administração pública ser mais complexa ou mais cara, eventualmente, ou menos eficaz do que uma administração privada. Quer dizer, eu estou falando em termos, porque eu conheço muitos hospitais privados que são muito piores do que a média dos hospitais do SUS. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que existe... não se justifica os limites hoje que existem na administração pública no século XXI. Nós temos uma burocracia do século XIX, na melhor das hipóteses, e nós precisamos reformular isso, precisa ter uma reforma disso. Existem alguns conceitos que não têm mais cabimento. Né? Essa coisa de achar que tudo tem que ser estatal, que tudo é administração direta, isso é uma coisa que não é mais condizente numa época digital como nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos ter, sim, um Estado forte, isso é outra coisa. Né? E as pessoas que fazem esse tipo de coisa, congelamento e tudo mais, estão jogando contra, não o Estado brasileiro, mas contra o povo brasileiro. Porque o Estado precisa ser forte, não para gastar dinheiro, mas para proteger as pessoas. É isso que o Estado tem que fazer, ele protege os seus cidadãos. E ele precisa ter força para fazer isso. Um Estado débil, institucionalmente débil, ele fica rapidamente capturado por interesses econômicos, interesses de oligopólios, de oligarquias, e isso não pode acontecer. Isso não é mais razoável. Eu acho que esses tempos que estamos vivendo, onde está se colocando em contradição a economia e a vida, né, eu acho que é um bom momento para a gente refletir, sabe, o que nós queremos da vida, o que nós queremos do Estado, do que nós queremos dos nossos governantes. Né? Me assusta quando alguém opta não pela vida. Me assusta muito. Eu tenho o privilégio de ter trabalhado com você quando você era diretor executivo do Instituto de Psiquiatria. Quer dizer, o nosso professor titular, Wagner Gattas, você na direção executiva e eu cuidava da assistência junto com o Edson. E a gente dizia o seguinte, por que o HC não pode ser tão bom quanto o Einstein ou quanto o Sírio? Por que os nossos pacientes podem ser tão bem atendidos quanto não qualquer, mas os melhores serviços privados desse país? Quer dizer, acho que esse é um direito da nossa população, não é? Sim. Tem uma pergunta para você aqui. Existe um repasse dos planos de saúde para o SUS quando o SUS atende pessoas que têm direito a plano de saúde? Quer dizer, o cara vai para o SUS porque o plano de saúde dificulta a cirurgia dele, dificulta o procedimento, ele vai para o SUS. Tem um repasse? Plano de saúde paga o SUS? Tá. Bom, só comentar. Primeiro que o privilégio foi meu de poder trabalhar com vocês. Depois, eu quero dizer que o HC, em muitos aspectos, e o Instituto de Psiquiatria em particular, não deve absolutamente nada para nenhum hospital privado. Aliás, eu diria que
eu desconheço um hospital privado que tenha a mesma qualidade e conforto e ambiência do que o Instituto de Psiquiatria. É, em relação à pergunta do nosso colega, sim, existe uma coisa que se chama ressarcimento. O que é o ressarcimento? O ressarcimento é o seguinte: imagina que eu tenho um plano de saúde de uma operadora. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde do Bradesco Saúde. É um plano que eu tenho já há bastante tempo. Então, eu, quando fui internado, eu fui procurar os hospitais que eu tinha direito. Mas suponha que eu tivesse sido internado lá no. Eu ia falar Instituto de Psiquiatria, mas é um mau exemplo, porque a saúde mental é mal coberta, não é coberta adequadamente pelos planos de saúde. Uhum. Então, suponha que eu tenha sido internado lá no Instituto de Ortopedia. Pronto. E aí eu fiz lá um procedimento cirúrgico, quebrei a mão, botei uma plaquinha para fazer síntese óssea no Instituto de Ortopedia. Como eu sou um cidadão brasileiro, me internei pelo SUS e fui atendido muito bem, não tive que pagar nada. Essa internação, depois, ela vai ter um registro, e esse registro é remetido para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai levantar lá o meu CPF, né, e vai, cadastro de pessoa física, número do cadastro de pessoa física, e vai cruzar com um banco de dados e vai ver, opa, o Walter tem um plano de saúde. Será que o plano de saúde do Walter cobre essa cirurgia? Se não cobrir, tudo bem. O Bradesco Saúde não está devendo nada para o SUS. Mas se cobrir, falar, peraí, o plano do Walter cobre esse procedimento, podia ter sido feito num hospital privado, foi feito no hospital do SUS, então esse gasto, esse pagamento que o SUS fez para o Instituto de Ortopedia, a operadora vai ser chamada a ressarcir ao Sistema Único de Saúde. Então isso que é o ressarcimento. Mas eles pagam? Tem pago, tem pago. Quando começou isso, havia muita discussão se era válido ou não era válido. A notícia que eu tenho recentemente é que as operadoras têm pago, sim, porque perderam já várias ações que moveram contra esse. Porque a alegação das operadoras é que, como o SUS é de direito de acesso universal, então a pessoa tem direito ao tratamento. É uma falácia, porque, na verdade, quando você paga o prêmio do seguro, tem um risco embutido aí. Se eu jogo o risco na conta de um terceiro, nada mais justo que esse terceiro seja ressarcido. Vamos entrar na pandemia, que está todo mundo pedindo para a gente entrar aqui. Acho que uma das coisas que eu vou te perguntar é se o SUS estava preparado para essa pandemia. Eu acabei de escrever um artigo para a revista Cult, que você não quis ser meu coautor, né, para falar do sistema de saúde do Brasil. Eu fiz uma brincadeira dizendo que o estetoscópio do médico cubano não toca internacional comunista quando ele está ouvindo pessoas, né? Só que esse governo mandou embora talvez 13 mil médicos cubanos um pouquinho antes de explodir essa pandemia. Quer dizer, o que o SUS padeceu na hora que entrou essa pandemia? Por que o SUS não estava preparado, se é que não estava preparado? Bom, vamos lá, vamos por partes, né? O SUS estava preparado para a pandemia? Não, não estava. Qual sistema de saúde estava preparado para enfrentar essa pandemia? Nenhum. Nenhum sistema de saúde estava preparado para enfrentar essa pandemia. Essa pandemia tem ainda uma característica muito forte, que é tornar as afirmações peremptórias em um curtíssimo prazo de tempo em total e completa bobagem. Tudo que se falava no começo da pandemia se mostrou depois não sendo verdade. Coisas do tipo, criança não adoece, coisas do tipo, afeta a mortalidade não é tão grave assim. E vou dizer, eu mesmo fui vítima disso. Lá na própria Fundação Getúlio Vargas, quando a gente entrou no comitê de crise, a gente chamou um infectologista bastante renomado para conversar e chegamos à conclusão que não era para suspender as aulas.
E, na verdade, acabamos suspendendo porque ficou inevitável. Estava todo mundo suspendendo, foi mais uma pressão, e depois, felizmente, nós fizemos isso, porque se mostrou que, na verdade, a coisa era muito mais grave, muito mais rápida, e o nosso desconhecimento em relação à doença era muito maior. Hoje a gente sabe que é uma doença que é sistêmica, não é simplesmente uma doença respiratória, como foi o H1N1. Então, ela tem uma gravidade e, provavelmente, eu não sou especialista, a minha função médica basicamente só está restrita ao CRM, mas claramente que eu acho que nós vamos ter depois muitas sequelas das atividades sistêmicas da fisiopatologia dessa doença. Então, essa doença pegou todo mundo de surpresa nesse aspecto. Agora, a pandemia é um evento inesperado? Não. Não é um evento inesperado, existem até vídeos aí do Bill Gates mostrando que isto era uma coisa que a gente devia estar esperando. E, portanto, os sistemas de saúde têm que ter um plano de contingência para esses casos. O SUS tem plano de contingência? Tem plano de contingência. Está lá escritinho o plano de contingência para epidemias e tudo mais, explica os passos que têm que ser tomados, mas, de fato, novamente, as coisas foram muito violentas. A gente demorou para agir? É difícil dizer isso, sabe? Acho difícil dizer isso. Talvez agora, claramente, a gente está fazendo bobagem e está falando em relaxamento, né? Mas veja, num curtíssimo prazo de tempo, foram criados milhares de leitos de UTI. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Agora, podíamos estar melhor? Podíamos estar muito, mas muito melhor. Muita gente poderia não ter morrido se o SUS não tivesse sido sabotado, como tem sido recentemente, desde da PEC do fim do mundo, né, até uma declaração completamente estrambelhada do então candidato eleito, não era nem empossado, né, que fez que houvesse uma debandada dos médicos cubanos, do programa Mais Médicos, e que deixou vários municípios, várias localidades, até hoje, sem o recurso mínimo de médico. Por mais críticas que se tivesse ao programa Mais Médicos, e eu mesmo era uma das pessoas que tinha críticas ao programa, era inevitavelmente um programa que permitiu um acesso à população que nunca tinha tido qualquer acesso muito grande. E neste momento isso estaria fazendo toda a diferença para a proteção da população. Então, se nós tivéssemos mais equipes de estratégia de saúde da família, se nós tivéssemos uma carreira da atenção básica, quer dizer, a atenção básica está sendo muito maltratada, né? A atenção básica ela é fundamental, é a partir da atenção básica que você faz todo o controle do sistema de saúde, é a atenção básica que vai acompanhar o paciente durante a vida dele. O paciente ir ao hospital, ir ao ambulatório de especialidades é um evento, mas a atenção básica vai acompanhar a vida do paciente, a saúde do paciente. E nesta hora, se nós estivéssemos mais estruturados, estaríamos melhor. Por outro lado, se não tivesse o SUS, seria a barbárie, como já disse o nosso amigo em comum, Gonçalo Vecina Neto. Sim. Olha, o Dr. Gallucci esteve aqui comigo antes de você, deu um verdadeiro show sobre para que vacina, foi um ponto, foi um cume de evidência científica, foi extraordinário. E ele falou muito da tua vinda aqui. Ele está me especificando, ele disse o seguinte: Walter, temos muitos problemas com transparência de dados. Por quê? Por que nós não temos um sistema unificado de dados do SUS? O Gallucci é um psiquiatra brilhante, uma pessoa maravilhosa, e eu pude acompanhar parte da live que ele fez aí, foi realmente muito bacana, de uma cultura, de uma profundidade que a gente só fica feliz de ter convivido um tempo com uma pessoa como o Gallucci. Olha, e certamente com a inteligência que lhe é peculiar, ele coloca um ponto que é fundamental. Nós temos hoje, talvez, uma das principais, na minha modesta opinião, fragilidades do SUS é o sistema de informações, né? O sistema de informações do SUS é uma coisa que precisa urgentemente ser, vamos dizer,
universalizado. Nós precisamos rapidamente integrar o sistema, nós temos uma fragmentação muito grande de dados, acho que precisa ter uma maior clareza na condução. Eu acho que nós, de alguma maneira, perdemos cabeças, inteligências, que estão fazendo falta hoje no Sistema Único de Saúde. Claro que nós temos centros universitários que são extremamente importantes, mas para fazer um adequado gerenciamento num sistema como esse, a informação é tudo. Sem informação, não há gestão. Não, as grandes dificuldades que nós temos, por exemplo, na pandemia, é porque a gente não consegue gerar informações adequadas para a tomada de decisão. Na verdade, eu estou exagerando um pouco no caso da pandemia. Acho que nessa pandemia nós temos algumas informações que, na verdade, estão dizendo que não é para fazer relaxamento nesse momento, não é para pensar em relaxamento. Mas esse é um outro assunto. Eu acho que, de fato, o SUS precisa reestruturar todo o seu sistema de informação e fazer com que ele seja mais tanto eficiente no uso da administração das coisas propriamente ditas, mas também na assistência. Um exemplo, por que até hoje, e não é mais por falta de tecnologia e nem por custo, eu não tenho um prontuário unificado do paciente? Né? Hoje nós temos tecnologia de informação, blockchain, que eu poderia ter, por exemplo, um prontuário meu, com login e senha, e esse prontuário eu dou acesso ao quem eu achar que tem que dar acesso. Posso dar acesso ao médico do SUS, posso dar acesso ao médico privado, o médico do plano de saúde, e nesse documento eu teria as informações. Isso seria muito importante, porque se economizaria uma enormidade em termos de exames replicados, condutas tomadas por falta de conhecimento dos antecedentes do paciente, enfim. Eu acho que nós precisamos dar esse salto digital rapidamente, mas nós precisamos também, na minha modesta opinião, reforçar as equipes de inteligência epidemiológica do sistema como um suporte e apoio à tomada de decisões da gestão. Eu acho que está todo mundo maravilhado com a clareza meridiana do que você está falando. E só lembrar que se a gente tivesse um prontuário unificado, a possibilidade de fazer pesquisas nesse país, a possibilidade de fazer estudos de corte e ver fatores de risco, ia ser extraordinário, né? Isso ia ser uma lacada, tudo quanto era pesquisa, você não acha? Claro, não. Nós temos uma... Veja, vamos também falar das coisas. O SUS é um dos sistemas públicos, é o maior sistema público de transplantes do mundo. É? Programa da AIDS, né? Todo mundo está cansado de saber. Nós já fomos muito melhor em termos de vacina. Agora, o obscurantismo parece que não está sendo só na política, né? As pessoas, esse movimento anti-vacina é uma coisa terrível. A gente enfrentando surto de sarampo depois de ter erradicado a doença. É uma tragédia. Galute falou bem disso. Mas já tivemos, assim, já fomos, assim, craques em campo. Ainda acho que somos, mas eu acho que o problema extrapola, é um problema... Agora me ocorre uma coisa também, veja, assim como as vacinas, isso não é um problema, e a pandemia, isso não é um problema só do SUS. O combate da pandemia é um combate da sociedade. O SUS sozinho não consegue, se tiver que lutar contra tudo e contra todos. É uma mobilização de guerra. A sociedade, o cidadão tem que fazer a sua parte, porque se ele não fizer a sua parte, se o cidadão não se entender que ele tem que tomar vacina para se proteger e proteger o próximo, que ele tem que usar máscara para se proteger, mas principalmente para proteger o próximo, né, não há saída. Né, não há saída. A nossa colega do IPQ, a Dorlica, está louvando o papel do SUS durante a AIDS. Foi extraordinário, não foi? Extraordinário e pioneiro, né? De assumir o tratamento da AIDS. Eu acho que isso é uma coisa que ficou um exemplo mundial. E hoje é uma doença que a gente pode dizer que está controlada, com todas as dificuldades que a gente tem para enfrentar o SUS. E a outra coisa, quer dizer, o SUS é extremamente generoso, o SUS é extremamente, ele olha para
para vários setores de vulnerabilidade, olha para os LGBT, olha para as questões raciais, para as questões indígenas, não com todos os recursos que precisaria ter, mas certamente é um sistema generoso, democrático. Eu acho que é um bem preciosíssimo. Eu tenho costumado lembrar que quando houve a Olimpíada em Londres, ah, na cerimônia de abertura da Olimpíada, houve uma homenagem muito forte ao Sistema Nacional de Saúde. É uma pena que na nossa Olimpíada a gente não pôde dar a mesma homenagem ao nosso Sistema Único de Saúde, né, que tantas vezes é difamado por quem não usa o SUS. Eu faço uma pergunta aqui. Se nós tivéssemos no SUS, né, se você pudesse ter a mesma qualidade de assistência, ou melhor, a mesma acessibilidade, porque eu não vou nem falar em qualidade de assistência, a mesma acessibilidade que eu tenho com os planos de saúde, será que eu ia me preocupar em pagar, em gastar o dinheiro que eu gasto com o plano de saúde? Eu pergunto, para quem que interessa o SUS não funcionar? Você já antecipa uma série de perguntas, estão dizendo assim, ué, mas por que então não tem prontuário único? Por que não tem essas coisas? Por que as coisas não são implementadas? Eu acho que uma das razões é isso, né? Isso não é teoria da conspiração, né? Não, isso é dinheiro, companheiro. Companheiro, por que não existe um sistema de coparticipação, como algumas pessoas estão pedindo? Olha, essa é uma questão polêmica, mas eu sinceramente acho que é uma questão menor. Não acho que a coparticipação, dependendo como ela é utilizada, ela é um fator moderador, mas ele pode ser um fator de dissuasão da pessoa se tratar. Então, precisa tomar muito cuidado até onde que a coparticipação modera o gasto, o uso supérfluo, ou até onde a coparticipação inibe que a pessoa procure o cuidado. Eu tive uma experiência, estava falando de Itapecerica da Serra, tá? Lá, quando eu fui diretor do Hospital Regional Itapecerica da Serra, em Itapecerica havia um sistema municipal de saúde muito bem organizado, a ponto que a secretária de saúde estava na terceira gestão. O partido tinha mudado o partido político, mas mantiveram a secretária face ao trabalho que ela tinha feito. E quando a gente chegou lá com o hospital, um dos medos que a gente tinha é que abrindo um pronto-socorro ia ser aquele inferno de pronto-socorro de um local periférico na cidade e tudo mais. Eu lembro até de ir ao rádio, conversar e tudo mais. Para nossa surpresa, o pronto-socorro funcionava muito tranquilamente. Por quê? Porque a população ia na unidade básica de saúde, ia no pronto-socorro municipal. E por que iam nesses locais? Porque tinham confiança, porque chegavam lá e eram atendidos. Então, a população que corre para a porta do pronto-socorro, ou corre para... é porque, na verdade, ela está desassistida e ela vai aonde ela acha que consegue ser atendida. Eu acho que mais do que uma coparticipação, a conscientização, o paciente entender que ele também é responsável pela saúde dele, a oferta de programas de promoção de saúde são muito mais eficazes do que medidas de inibição de utilização. Hoje, inclusive, na própria saúde suplementar, está se discutindo mudar a forma de remuneração. Ao invés de remunerar por unidades de serviço, o famoso fee for service, por eventos, por exames, eu passar a remunerar por desfecho clínico, por desempenho, né? É uma coisa que está sendo muito estudada ultimamente. Então, ao invés de ficar criando barreiras à utilização, criar incentivos para boa utilização e remunerar bem o bom resultado. E o que é o bom resultado? O bom resultado em termos de melhora de saúde, não em termos de quantos exames, quantas internações feitos. Tá. Eu ia provocar você para variar, né? Dizendo que você acha que alguém do Exército é melhor do que um técnico no Ministério da Saúde? Quer dizer, você acha que um
um ministério repleto de militares é melhor do que um ministério repleto de médicos? E eu vou te provocar mais ainda. José Serra foi um bom ministro da Saúde, não sendo médico? Olha, veja, o ministro da Saúde é um cargo político antes de mais nada, né, indicado pelo presidente da República. E o ministro da Saúde, a força política do ministro da Saúde é extremamente importante, por exemplo, numa disputa de verbas no legislativo para você conseguir maior espaço. Acho que o Zé Serra foi um ministro que conseguiu coisas muito importantes. Eu acho que, independente da sua posição política ou qualquer coisa, como ministro, ele soube se cercar de técnicos, né, de gente competente, né? O nosso amigo Gonçalo Vecina Neto, uma delas, criou a criação da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? A questão dos genéricos, uma lei do nosso querido proposta do querido Eduardo Jorge, que na época era um deputado do PT, né? Então, o Serra soube dar condição e condução para as coisas que estavam sendo feitas e soube respeitar, de alguma maneira, a questão técnica, a ciência. O que nós vemos hoje não é nem o problema de ser militar. Militar da ativa devia estar nos quartéis, na minha opinião. Nesse aspecto, eu fecho em gênero, número e grau com o jornalista Reinaldo Azevedo, as coisas que ele tem dito a respeito da forma como este governo tem conduzido as coisas. O grande problema não é nem o fato de ser militar ou não. É problema? Acho que é um problema. Mas o grande problema é o fato de ter um ministério que, assumidamente, me solta um protocolo ao arrepio da evidência científica mais recente, né? Uma coisa inacreditável, né? E aí, novamente, não é o Ministério da Saúde que está indo para o brejo, é o país que está indo para o brejo. O Brasil se tornou um pária mundial. Ninguém mais quer investir no Brasil. A economia do país vai sofrer muito por falta de credibilidade. Nós estamos num baita de um mercado, a gente poder recuperar isso, o mundo está sofrendo uma depressão tremenda, mas nós vamos ser um dos últimos por conta de uma condução completamente alucinada. Está na hora de tirar esse governo daí. Não é possível. Tirar de maneira legal, sem golpismo, né, sem assodamento, mas já é preciso dar um basta e fazer a democracia prevalecer, a ciência, a razão prevalecer. Bom, nós temos falado muito disso, a gente tem falado muito de imprensa, mas você recentemente tem um artigo que você enviou para a Folha de São Paulo falando da impugnação da chapa, é isso? Eu acho que seria o caminho mais rápido e correto. Mais rápido, porque vai depender, eventualmente, de uma decisão aí do Tribunal Superior Eleitoral de dar andamento, celeridade para a coisa, né? Porque não adianta nada uma impugnação de chapa ser julgada no último ano do governo, né? E segundo, porque não acho que é um problema do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é só a cereja do bolo dessa coisa exótica, dessa coisa obscura. É um governo que já demonstrou que é um governo antipovo. Essa gravação da reunião do Ministério demonstra que é um governo antipovo, que não está preocupado com a vida das pessoas, está preocupado em passar boiada, usar a pandemia como escudo para passar boiada. Ora, meus senhores, o que nós estamos esperando? Isso não é uma questão de esquerda, direita, centro, isso é uma questão de decência, de moralidade. Bom, acho que você está sendo porta-voz de muitas vozes que até agora não se filiaram a isso, né? Acho que o grande problema são os inocentes e as pessoas que calam por ver o que está acontecendo, né? Esses são os maiores culpados, os inocentes que calam, né? Nós, recentemente, no Estadão, que você também lê, né? O nosso amigo Gonzalo Vecina
tão querido nosso, dizia que tem 3 saídas, né? Uma para a pandemia, já falamos disso. Uma é a vacina, que não vai chegar tão cedo. É a única Segundo, é a saída. imunização da boiada. 70% do pessoal vai ter que ser imunizado. A terceira coisa é o lockdown. O que você acha que tem que fazer agora? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o Gonçalo, tenho conversado muito com o Gonçalo. Uma coisa que ele fala, outro dia ele estava num webinar também dizendo, eu sei quando nós vamos poder voltar à vida ao normal. O Gonçalo agora está dado essas situações assim que ele sabe das coisas. Mas ele sabe mesmo. Quando tiver a vacina, só vamos ter segurança quando tiver a vacina. A imunidade que eles chamam de manada, ela é absurda, porque ela significa que nós vamos ter estamos assumindo que as pessoas vão morrer aos milhares, quer dizer, 15% das pessoas têm doença, 5% vão precisar de hospitalização, né? E você tem aí um pouco menos de 1% de morte. Então, faça as contas, 210 milhões de pessoas, né? Você ter 15%, você vai ter 70%, para ter o efeito de manada, você precisa ter 70% da população já que tenha contraído o vírus. Desses 70%, 15% vão parar no hospital, vão ficar doentes, com manifestações, 5% vai parar no hospital. Existe uma conta que é de uma coisa de 29 milhões, 28 milhões de internações que seriam necessárias por causa da pandemia, sendo que isso é mais ou menos o que o SUS faz de internação por ano. Então, essa hipótese da imunidade de manada é uma coisa, é dizer que morram os velhos, que morram os fracos, né? Os índios, os índios, o nosso querido também colega Arnaldo Lichtenstein falou outro dia no jornal da TV Cultura, muito propriamente lembrou, isto tem um nome, chama-se eugenia, né? Uma ideologia muito cara, né? Apreciada aos nazistas. Não, isso não é brincadeira, isso não é exagero, gente. Está na hora de a gente parar para pensar o que esse governo está dizendo e está propondo fazer. Ir para a rua agora e achar que liberou total é dizer morram os velhos, morram os fracos, né? Isso não tem cabimento, né? A questão do lockdown. A questão do lockdown, veja, é terrível, porque economicamente é muito duro, né? A própria Secretaria de Estado de Saúde tem documentos onde ela discutiu a questões, critérios que aparentemente não está tendo coragem política ou força política para implementar, né? Então, você tendo, né, se você não consegue controlar a mobilidade, né, e isto hoje é medido através dos telefones celulares, se você não consegue, se você chega a ter 90% de leitos de UTI ocupados, 90% de leito ocupado significa que você já tem fila de gente para entrar, né? Esses 10% isso é uma metodologia estatística que de calcular ocupação de leito, mas esses 10% basicamente é referente à necessidade de troca, limpeza, desinfecção, a limpeza terminal do leito. Então, 90% significa que já tem gente para entrar. E você tem um número crescente diário de mortes, né? Ou seja, número crescente diário de mortes significa que a curva está subindo. 90% de leitos, ou próximo disso, significa que nós estamos na capacidade operacional já limitada. E a mobilidade que está mostrando que não cai, né? Nós temos uma situação gravíssima. Então, o lockdown tem que olhar para esses parâmetros, né? E lembrar que qualquer medida que eu tomar na pandemia, seja para fechar ou para abrir, os resultados serão percebidos, em média, 14 dias depois. Você não fecha agora, a queda no número de contagiados,
de contágios e de mortes vai ser mais ou menos daqui a 14 dias. E a outra coisa é o seguinte, a gente precisaria estar com os profissionais de saúde na rua testando, isolando os casos positivos, isolando os contactantes. Quer dizer, tem um trabalho, um esforço ainda monumental para ser feito, né? Nós estamos perdendo a batalha de lavada. Nós já tivemos muito mais mortes do que poderíamos ter tido, né? Então, está morrendo mais gente do que deveria, do que poderia, né? Não sei se deveria, não é adequado, né? Depois que o Lula falou aquela bobagem lá naquela live, a gente precisa tomar cuidado para não falar bobagens parecidas. Então, morreu muito mais gente do que poderia ter morrido. Poderíamos ter salvado muito mais pessoas, mesmo, né? Então, agora, é claro que é difícil, que a gente tem que exigir do nosso governo. Agora, põe-se no lugar de um governador que tem um presidente que reúne os empresários e fala, bota a pressão nos governadores. Se isso não é crime de responsabilidade, meu amigo, eu não sei o que é. Eu acho que depois dessa live aqui, tem um monte de gente vendo, gente muito responsável, Fernanda Papa está aí. Lele, esse cara precisa ser convidado para falar mais em outros locais, porque eu acho que isso deve ser uma coisa que possa disseminar. Eu acho que mais consciências precisam ouvir o que você está falando, né? A gente está quase aí terminando. Quero saber uma coisa, Valtinho, meu amigo querido. Você quer tomar cloroquina ou tubaína? Olha, eu gosto muito de tubaína, sabe? Eu gosto muito. Então, cloroquina eu não quero, porque cloroquina, como eu não tenho doença reumática, não tenho lúpus, eu não tenho malária, e a cloroquina pode fazer mal para o coração e tem matado gente. Então, eu gosto muito da itubaína, mas diet, sem açúcar. Bom, agora alguém, pelo amor de Deus, me ensina como é que eu vou salvar isso daqui no IGTV, porque o que você falou agora precisa ficar para a posteridade, né? Alguém generoso me ensina isso, Walter, porque o que você falou não pode ser perdido. Pessoal, esse cara tem que ser chamado para outras lives e eu acho que a gente precisa conscientizar as pessoas. Valtinho, eu posso mandar um beijo para você, posso? Claro que pode mandar um beijo para mim. Não é problema, durante a pandemia, mandar um beijo para você. Não. E eu também aproveito que estou aqui no live para mandar um beijo para minha esposa, Simone, que é uma pessoa querida, que eu amo muito e que eu quero que todo mundo saiba disso. Fez a lição de casa, hein? Oi? Fez a lição de casa agora. Pois é, mas ela não está aqui em casa agora. Tá bom. Se ele quiser salvar, fala para ele na hora de desligar, vai dar... Já resolveu como salva aí? A Elisa está querendo dar instruções aqui. Você já conseguiu instruções? Elisa, a hora que eu encerrar, o que eu faço? Ele vai te dar a opção de salvar ou não o vídeo. Você já salva e ele vai gravar automaticamente no IGTV. Mas se você não quiser essa opção... salvar como? Salvar como? Alguma coisa assim? Ele vai deixar isso no seu perfil e depois você consegue gravar esse vídeo para o seu IGTV. Então, entendeu? Porque ele vai salvar... a hora que ele disser grava, eu digo grava. Isso. Você tirou uma palhinha, então, da live do seu pai. Você viu que coisa linda? Beijo, irmão. Obrigado, hein? Beijo. Nada, imagina, foi um prazer. Beijo para vocês. Prazer a todos aí. Ó, quem quiser, manda para mim e eu passo para o Walter as perguntas e eu tenho certeza que ele é generoso o suficiente para responder. Abraço, claro. pessoal. Tchau. Tchau.